Em primeiro lugar, agradeço a Deus, a Jesus, pela oportunidade de mais essa manhã estar aqui presente. E já que a Vânia puxou do meu pai, né, também vai o nosso carinho para com todos os pais, encarnados, desencarnados, e lembrando do vovô Antônio, né? Minha irmã está aqui presente, ela sabe do que nós vivenciamos com ele, porque desde que a gente se conhece por gente, meu pai sempre levando a gente para centros espíritas, onde eu ia até no cavalinho dele. Trabalhos de mata com caboclos, com preto velhos, hospitais psiquiátricos, hospital de Pirapitingui, lá no meio dos leprosos, mas naquela época as pessoas não tinham nem coragem, a maior parte, de terem contato. E a gente estava sempre lá, às vezes tomando água com eles, abrindo a geladeira, comendo uma jabuticaba lá com eles. E foi assim que nós tivemos o nosso pai presente, e hoje, se a gente tem esse vínculo, esse comprometimento com a espiritualidade, é porque tivemos muitos ensinamentos, né? E, paralelo a isso, a presença da minha mãe, sempre atuante, sempre presente, participando também, tá? Estou citando mais meu pai pelo Dia dos Pais hoje, certo? Então, eu gostaria agora de começar fazendo a seguinte pergunta: como compreendermos o sentimento de culpa? Como que a culpa pode chegar em nós? Que motivo seria desse sentimento de culpa? Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 22, ele fala o seguinte, que quando nós fugimos dos nossos deveres, nós nos precipitamos em caminhos que, fugindo dos deveres, são caminhos que nós não deveríamos trilhar. E depois nós trilhamos e sentimos uma culpa por coisas que nós fizemos e que não deveríamos ter feito. E desse sentimento de culpa, nós temos uma das opções, e depois nós vamos explicar direitinho, de abrir a porta para o sentimento de remorso. E esse remorso, ele abre opções para nós, e nós acabamos, eu achei lindo demais o que ele fala, que essas manifestações provenientes do remorso impõem-nos brechas de sombra nos tecidos sutis da alma e nos adoece. Então, o sentimento de remorso nos impõe brechas de sombra nos tecidos sutis da alma. Eu achei isso daí muito profundo, porque de algo assim pode levar até séculos para a gente voltar nos tecidos sutis normais da alma, e geram grandes consequências, difíceis consequências. Então, vamos supor, tem pessoas que, por estarem magoadas com alguém, não consegue perdoar esse alguém e, de alguma forma, quer cometer alguma coisa de prejuízo para esse alguém. Então, acaba causando, tendo atitudes não boas, mas essa pessoa está consciente de que ela está errada e ela faz. Depois vai se arrepender. Quando que a pessoa se arrepende? Dali um dia,
dali anos, dali décadas, dali séculos, não sei, vai depender de cada um, né? E assim sendo, por outro lado, nós temos também, nós no dia a dia, quantas vezes a gente fala, puxa vida, eu não podia ter falado isso, eu feri a pessoa, eu fui infeliz, ou então eu não falei, mas eu tive uma atitude, um gesto, que eu acabei me comprometendo nas minhas atitudes, mas eu não tive aquela intenção, mas eu não me vigiei. E vamos supor, quando se fala em sentimento de culpa, não é que tem 10 pessoas aqui sentindo culpas. Não quer dizer que as duas estão numa mesma intensidade de culpa, não tem o mesmo comprometimento com a culpa, porque vai depender muito das nossas intenções, né? E então Deus sabe disso, né? Mas quando nós fugimos com os nossos deveres, a gente complica um pouquinho mais a vida da gente, pelos caminhos que a gente acaba pegando. Aqui fala que não necessariamente, tá? Mas que frequentemente o sentimento de culpa, ele está por trás de uma ansiedade, de uma depressão, de um adoecimento mental, espiritual. Então, muitas vezes, a nossa inquietude, a tentativa sempre de fugir, de estar parada para fazer aquela viagem interior, pode, não necessariamente, por trás disso, ter um sentimento de culpa. E é importante que a gente entenda que nós, nesse plano que estamos, nesse estágio que nós estamos vivendo, é muito provável que todos nós ou já tivemos esse sentimento, ou estamos tendo esse sentimento, e acredito eu que hoje, numa proporção muito grande, e que vamos ainda nos sentir culpados, né? Então, outro dia, numa palestra do André Trigueiro, sobre a culpa, ele explicou por que ele começou a palestra dessa forma que eu vou falar. Ele falou que ele estava, o imperfeito que está aqui na frente vos falando, cumprimenta os imperfeitos que estão na plateia. Foi assim que ele se dirigiu. O que ele quis dizer? Que todos, nós somos imperfeitos, porque se a gente não fosse, a gente não estaria aqui. Então, é colocar tudo no mesmo patamar, no mesmo. É palestrante, é quem frequenta, é aquele que está caminhando, todo, é o padre, é o pastor, todos nós, né? Então, partindo disso, a gente vê que a gente não é melhor do que ninguém, né? E que nós estamos numa mesma caminhada procurando se melhorar. Como lidar com a culpa? Primeiramente, nós vamos falar o seguinte: nós temos que ver se a culpa que nós estamos sentindo, se ela é real ou se ela é imaginária. Culpa imaginária? Então, vamos lá. Vamos começar pela culpa real. Eu fugi dos meus deveres, e minha consciência sabe disso, e eu causei a outras pessoas danos. Eu machuquei o sentimento de determinadas pessoas, eu agi de forma que causei danos e criei responsabilidades para mim. Então, isso que eu fiz é uma culpa real. A gente vê muito, em termos de sentimento de culpa, vamos supor, nós temos os pais idosos, tá? E chega num certo momento,
os pais precisam de nós. E quando um desencarna, o outro precisa muito de nós também. E, às vezes, na condição de filhos, nós ajudamos, às vezes com muita boa vontade. Outras vezes, nós vamos empurrando com a barriga, como, é um sacrifício, vou fazendo, e a gente acumula uma insatisfação, às vezes, do tempo que a gente perde, tendo que dar atenção para os nossos pais, que até aí está na correria, depois eles desencarnam. E aquilo aflora. Meu Deus! Certa feita, alguém chegou para mim e falou, Marilda, meu pai era uma pessoa tão difícil. Mas era complicadíssimo lidar com meu pai. Eu não tive paciência, ele doente, mas quantas vezes eu cheguei a discutir com ele. Depois que ele morreu, ela falou, agora eu estou numa aflição, eu estou desesperada, me sinto culpada por muitas coisas, e eu vejo que eu, na condição de filho, na condição de filha, eu deveria ter tido paciência, porque ele estava vivendo um momento de fragilidade, e o gênio dele, eu deveria saber lidar com essa situação diante da fragilidade dele. Então, eu acredito que muitos casos também é por aquilo que a gente poderia ter feito e fez com má vontade, ou então deixou de fazer, né? Então, aí seria uma culpa real. E a culpa imaginária, o que seria? Às vezes, vamos falar no âmbito familiar, às vezes alguém da família delega a nós atribuições com responsabilidades que não cabem a nós. Eu, no meu lar, por exemplo, como mãe, eu tenho as minhas responsabilidades, o meu esposo tem a dele. E juntos nós vamos trabalhar no lar e perante nossos filhos. Se eu faço a minha parte, mas acho que é muito e quero delegar coisa minha para ele, não cabe a ele. Agora, quando alguém tenta delegar para mim tarefas, atribuições que não me cabem, então vamos ver. É usar o raciocínio, é saber separar o que é para mim, o que não é, e a gente vai trabalhando juntos. Porque senão a gente começa interiormente a ficar assim, sobrecarregada. Começa a querer aceitar assumir tudo no âmbito familiar, e como sempre, muitas coisinhas acabam não dando certo, porque um escorrega daqui, outro escorrega de lá. Então, a culpa vem para quem? Para quem abriu mão e aceitou assumir tudo? Não, nós devemos saber cada um o seu lugar. E quando a gente não sabe, a gente assume culpa que não é nossa, responsabilidades que não são nossas, e tudo que vai acontecer proveniente a isso, que culpa que eu sinto, porque eu deveria ter feito e não fiz. Mas é uma culpa que ela é imaginária, porque a responsabilidade não é minha, né? Agora, se torna mais complexo a responsabilidade não sendo minha, e eu falo, não, deixa que eu faço tudo aqui, eu resolvo aqui. Então, aí já insere um outro equívoco. Aí nós somamos e aí fica mais complicadinho para nós. Tá? Agora, diante da culpa real ou imaginária que nós vimos, antes de falar de outras duas coisas que é a sequência, eu gostaria de observar sempre que, às vezes, a gente tende a errar, a cometer equívocos, e falar, puxa vida, essa hora eu não estava bem. Tenho certeza absoluta que foi influência espiritual. Aconteceu isso por causa de algum espírito que influenciou. Nada disso. Influência espiritual, positivas e não positivas,
24 horas por dia, de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado e vice-versa. Nós estamos conectados. Então, eu posso estar 24 horas por dia, em função do meu padrão de vibração, estar conectada ou com o pensamento positivo ou negativo. E a responsabilidade é de quem? Eu vou projetar a responsabilidade no outro, eu dei brecha. Assim como quando a gente sente algo muito bom, assim que você vê que houve aquela conexão maravilhosa, nós temos o merecimento, porque nós demos condições de sentir isso. E se é negativo, nós temos e vamos ser responsáveis. Ah, mas e aquele que influenciou? Ele tem a responsabilidade dele perante a lei. Tá? Agora, aquilo que era minha responsabilidade de me autovigiar, se eu não o fiz, eu sou responsável. Tá? Achei super profundo. Uma vez chegaram para o Chico Xavier e perguntaram a ele, ele foi visitar um presídio, e até com muita humildade, conversando com o carcereiro que estava caminhando com ele, o Chico, e quantos somos aqui? Olha só, ele não falou quantos presos tem aqui, como se ele estivesse fora da situação. Olha a humildade dele. E aí perguntaram para ele, Chico, deve ter muitos obsessores aqui junto com essas pessoas que estão presas. Sabe o que o Chico respondeu? Ele falou, não muitos, porque eles já conseguiram o que eles queriam, já estão aí, eles já estão partindo para outra. Quer dizer, ele mostrou que em função das brechas que a gente dá, seja espírito inferior, no sentido, eu vou prejudicar esse, vou prejudicar aquele que eu quero maldade, ou seja, aqueles que têm vínculos de desavenças do passado, se a gente der brecha, é o que ele falou. Agora, eles conseguiram êxito pela brecha que lhes foram dadas, agora eles estão partindo para outra. Né? E esses que não se melhoram no padrão vibratório vão continuar sintonizando com aquilo que eles têm afinidade. Agora, olha só, a culpa, ela pode ser real ou imaginária. Para solucionar a questão da culpa imaginária, nós temos que nos libertar de elos que não é da nossa responsabilidade, tá? Agora, prestem bem atenção. Se eu sei que não é da minha responsabilidade, e eu, para poupar o restante da família, eu quis assumir, aí eu passo a me comprometer, tá certo? Então, a gente precisa entender direitinho. Então, a culpa real ou imaginária, e diante de um sentimento de culpa, né, nós temos duas opções. Nós podemos nos arrepender e podemos sentir, cultivar o sentimento de remorso. Tá? O arrependimento, ele gera saúde na alma. E o remorso, ele adoece. Por quê? No arrependimento, e quando a gente fala arrependimento, não pode ser da boca para fora, senão não vai ser arrependimento. Então, fica assim, eu vi que eu causei danos, que eu posso ter destruído algum lar, ou eu, por minha culpa, eu destruí o meu próprio lar, então eu cometi falhas, eu estou triste, arrependida, eu quero me reconciliar com a pessoa e quero pedir perdão. Se eu tento me reconciliar com a pessoa e peço perdão, ela não aceita, e o meu perdão foi verdadeiro, eu me libertei desse peso do erro ao pedir o perdão, mas não parou aí, tá? E a pessoa, por não ter conseguido me perdoar, ela não se libertou da mágoa, da raiva, do rancor, tá? Agora, tudo bem, eu me arrependi, não vou fazer mais e pedir perdão, tudo bem? Não. Ótimo, bom começo, tá? Só que
eu pedi o perdão, não me perdoaram, mas eu fiz a minha parte, tentei me reconciliar, a pessoa aceitou ou não aceitou, eu estou fazendo a minha parte, tá? Agora, eu tenho que reparar os danos que eu causei, tá? Eu preciso reparar. E eu tenho que expiar as minhas faltas, tá? Aí é um kit indispensável, tá? Agora, Marilda, como que você praticou mal para uma pessoa, você quer reparar, e a pessoa, vamos supor, não quer saber de você, ou a pessoa já desencarnou, a pessoa está morando numa outra parte do mundo, como que fica? Quando a gente fala em reparar, é porque, de certa forma, nós ferimos a lei de Deus através de alguém. Então, nós temos que nos acertar com a lei, esse reparo, e se não for através da própria pessoa, eu vou reparar aquilo que eu tiver que reparar através de outra pessoa. Deu para entender? Porque, às vezes, se eu for depender de alguém que vai cultivar por séculos uma raiva de mim pelo que eu fiz, e não quer nem que eu me aproxime dessa pessoa, eu não vou poder reparar? Não. Então, quando nós praticamos algo fora dos nossos deveres, nós descumprimos as leis de Deus. E é nas leis de Deus que nós vamos reparar, tá? Através de quê? Deus sabe, vai propiciando o momento, a circunstância certa para eu reparar essas falhas. E vou expiar, né? Eu pichei tudo que tinha que pichar, eu vou ter que trabalhar. Em algum momento da minha vida, eu vou ter que reparar. E quando a gente fala em expiar, não vão pensar, fez, vai ser castigado. Não, não tem nada disso, porque todas as nossas reparações, as nossas expiações, fazem parte de um processo de educação espiritual. E é assim que nós vamos aprendendo, é assim que nós vamos nos libertando, tá? Agora, em relação ao remorso. Quando uma pessoa está se corroendo por dentro e não aceita ajuda diante dessa culpa que ela sente, aí entra a questão do orgulho, do egoísmo, que ela não abre mão, como diz, eu não quero, estou sofrendo, estou morrendo aqui, mas eu não abro mão de dar meu braço a torcer. Então, aí o que acontece? Se sobrecarrega com cobranças e mais cobranças, quer dizer, a pessoa acaba se punindo o tempo todo, a vida toda, porque ela não tem paz, porque ela optou pelo remorso. Paulo de Tarso, quando ele se deu conta dos cristãos que ele tinha mandado para as arenas, a hora que ele se deu conta, ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? Esse gesto dele é aquele gesto de quem reconhece o erro, sabe que vai ter que reparar, vai ter que expiar as faltas, mas não vai ficar ali em círculo, ou então com uma bola de chumbo na perna, com uma corrente bem pesada que não consegue sair do lugar. É assim que acontece o sentimento de culpa, né? Então, nós temos que ver que nós somos falhos. Hoje, talvez, a gente não cometesse falhas que nós cometemos no passado, porque nós aprendemos muita coisa com a vida. E vamos parar no tempo por causa daquilo que nós fizemos? Não, nós vamos continuar com vontade de arcar com as consequências e nos transformarmos interiormente. Porque senão, como que vai ficar a nossa caminhada de progresso? Nós vamos ficar parados no tempo. E aí complica cada vez mais para a gente, né? Então, deixa eu só ver aqui, para ver, eu não quero esquecer,
Eu quero depois dar 2 exemplos, e uma coisa também que eu não quero esquecer de falar, a gente precisa aprender a se perdoar. A gente, às vezes, perdoa o outro e não se perdoa, tá? E esse se auto-perdoar também é uma sensação de liberdade muito grande, porque você se perdoando, você vai ter maior facilidade de perdoar o outro, nas cobranças que tem, vamos supor, casais que se separam, e às vezes cada um deu o que pôde no relacionamento, e não conseguiram levar adiante. Então, não é momento de ficar jogando a culpa no outro, ou então, eu sou a culpada de tudo, eu estraguei meu casamento. É momento da gente ter maturidade e de analisar que tem certos erros que a gente comete, que vamos supor, certas coisas que nós praticamos, que nós causamos danos, acabamos com o projeto, acabamos com muita coisa. Ali não dá para voltar atrás, mas dá para eu trabalhar, fazer todo um movimento interior para que eu não faça mais isso, tá? E entre os casais, o que um deu no casamento, a partilha que ele fez, o que o outro se esforçou, e o que não deu de certo é não guardar mágoa. Não guardar mágoa. É aquela postura. Dá para continuar numa boa? Dá. Não dá? Que seja uma separação. Mas eu faço a minha parte, o outro não faz a dele. Mas eu faço a minha. Eu não posso me responder pela atitude do outro. E é assim, de ter coragem para se perdoar, de perdoar uns outros, de ver que às vezes nós fazemos coisas boas que a gente nunca achava que fosse fazer. Por outro lado, às vezes a gente faz algumas coisas tão difíceis, tão complicadas, que depois, para consertar aquilo, a gente vai consertando e se complicando cada vez mais, né? Agora, como que Deus enxerga cada um de nós? Como um aprendiz. Ninguém vai passar a mão no ombro de ninguém, vai falar, olha, você pediu perdão? Então está tudo bem. Pediu perdão? Ótimo. Continua esse trabalho interior, porque a vida ela é muito rica e nós somos muito complexos e, de repente, a gente perde a harmonia que está interior e fala e faz. Mas vamos nos corrigindo, vamos ter humildade de aceitar a nossa condição e vamos reparando, vamos espiando tudo aquilo que preciso for. Quando eu estava preparando, eu me lembrei de uma das vezes que eu estava lá no Chico, porque quando eu terminava a reunião lá, o pessoal que já estava acostumado, e a gente que não estava ia junto, né? Terminava a reunião lá no centro e o pessoal ia para a casa do Chico e ficava lá na frente. E aí, algumas das pessoas que estavam lá na frente eram chamadas para entrar. Então, tinha muita gente. Eu nunca me esqueço. Uma senhora que chegou, porte de pessoa assim, de um nível econômico alto, e ela estava com o marido lá num desespero grande, estou conectando com o sentimento de culpa, tá? E aí ela falou, gente, eu não consegui mensagem, eu precisava entrar, falar com o Chico, e não sei o que, desesperada aquela mãe. Sabe o que tinha acontecido? O filho, eles eram fazendeiros, são fazendeiros, né? E o filho tinha trabalhado o dia todo na fazenda com o pai. E a hora que ele entrou para dentro da fazenda, ele falou, mãe, eu vou tomar banho, jantar e vou dormir. Se algum colega me procurar, fala que eu estou dormindo. E aí foi só ele pegar no sono, ligou um colega.
quero falar com fulano de tal, não sei o quê. Ah, mas ele está dormindo. Não, mas a gente ia passear, não sei o que lá. Aí a mãe pensou, falou, puxa vida, ele trabalhou o dia todo, merece passear, né? Foi lá e acordou o filho. O filho saiu, o colega, e não voltou. Houve um acidente e ele acabou desencarnando, né? Aí, a questão da culpa. Marilda, como que fica essa culpa? Será que essa mãe fez isso de propósito, fez isso com uma intenção? Vocês entendem a complexidade? E outra coisa, para finalizar, é legal a gente saber, porque outro dia terminou uma série de palestras, o Haroldo, o Alberto Almeida, aquela turma que faz, que vão até para o exterior juntos fazer palestra. E aí, numa despedida diante da plateia, cada um tinha direito de falar o que quisesse e tinha 8 minutos para falar, né? E o Alberto Almeida começou a falar que ele é médico e ele, procurando fazer trabalho como médico gratuito em lugares bem isolados, ele começou a atender cedinho no lugar, só que aí ele viu que naquele lugar as pessoas que estavam indo não eram carentes. E ele queria atender as pessoas carentes. E aí ele foi num lugar bem isolado. Conforme ele chegou de carro, muita criança pulando em cima do carro dele. E ele fazendo recomendações, fazendo, e depois ele começou no atendimento. Atendeu e viram que ele estava repreendendo no bom sentido. Não pode, sobe no carro, cai. Você imagina a criançada fazendo festa, vendo um carro lá no bairro. E a hora que terminou, ele pegou o carro, não tinha nenhuma criança, assim, perto do carro, pelo menos ele não tinha visto, e foi manobrar o carro. Ele passou com a roda em cima da cabeça de uma menina de 5 anos. Ele foi lá para fazer caridade. E na hora, a postura dele foi, acho que ele recebeu muita força, de socorrer, e ele médico, de providenciar enterro, de fazer tudo, e correndo o risco de ir no enterro. Mas ninguém se rebelou contra ele, ninguém, porque viram que ele não tinha culpa. E aí ele aguentou firme e forte. Depois que ele saiu do enterro tudo, aí ele foi nos braços da mãe dele. E aí chorou, e à noite ele foi na reunião. E na reunião foi dito a ele que aquela criança tinha chegado a hora dela desencarnar. E que ele foi um mero instrumento. E que não caberia nenhuma culpa, nenhum sentimento de culpa a ele. E que talvez esse tipo de experiência, por que ele passar? Talvez fosse uma necessidade que a gente desconhece, às vezes, de experiências do passado, dele passar. Vocês entenderam? Mas dá a impressão que ele soube lidar com essa situação, pelo comprometimento que ele tem com a doutrina, né? Mas então, as coisas acontecem, e eu gostaria de deixar a seguinte mensagem com vocês. Lembrar que hoje nós somos diferentes de coisas que nós vivenciamos no passado, que nós não faríamos mais, e aquelas boas nós podemos repetir. E vamos pensar na finalidade da nossa existência aqui, que nós ficamos dormindo aqui diante dos nossos compromissos espirituais, e quando acordamos do lado de lá, ficamos desiludidos de ver o nosso estado. Mas é porque nós ficamos desatentos aqui. Tá? Não vamos deixar passar as mínimas oportunidades. O que é mínima oportunidade, Maria? É um sorriso, é um bom dia, é um abraço, é ser solidário, não só com a nossa dor, mas com a dor do nosso próximo. Tá? Então, eu espero que essa sementinha possa ficar em nossos corações. Ontem à noite, eu fui no meu quartinho zen, botei Ave Maria e comecei a falar
da palestrinha, né? Imaginando que eu já estivesse aqui. Nossa, gente, aquela Ave Maria emoção, mas as lágrimas corriam de emoção, certo? Porque é algo que nos machuca e que a gente precisa, quando sentir, saber trabalhar, tá? Então, muita paz a todos. Graças.